Olá, meu nome é Ibrahim Massarelli, eu sou médico cardiologista do Fleury e do Dante Pazanese e venho aqui participar desta série de webinars de cardiologia da General Electric, a quem eu agradeço muito o convite. A nossa ideia é hoje conversarmos um pouco sobre o que ressonância e tomografia podem nos ajudar no diagnóstico e manejo das doenças da válvula mitral. Nossa ideia é discutir um pouco de como esses dois métodos podem ajudar nos diagnósticos dos pacientes que têm estenose mitral, insuficiência mitral e principalmente como podem ajudar no tratamento. Nós faremos uma apresentação combinada com o Dr. Dimitri, que é médico também daqui do Dante Pazanese, que vai junto com a ajuda da Carol, da General Electric, mostrar como na prática se utilizam algumas das coisas que nós vamos conversar nessa primeira parte. Depois voltamos para cá para encerrar a apresentação. Eu queria mais uma vez agradecer a General Electric, como já disse, é um prazer participar desse evento. E é claro que quando se vai falar de doença valvar, não se pode deixar de mencionar o ecocardiograma. O ecocardiograma, sem dúvida, é a primeira ferramenta a ser utilizada nas investigações desse tipo de doença, porque ele tem uma resolução temporal muito boa que permite que nós façamos a avaliação daquilo que está acontecendo nas válvulas. Isso porque velocidade, nestes casos, é fundamental. As válvulas são estruturas que se movimentam dentro de um órgão que se movimenta, que é o coração. Então, quanto mais rápido for o método, melhor será a minha capacidade de identificar se a válvula está normal ou não e qual o defeito que ela apresenta. E mais do que isso, estimar o grau do defeito para planejar um tratamento. Porém, muitas vezes é necessária uma adaptação dos planos. Muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que se espera. O ecocardiograma pode, por vezes, não ser suficiente, principalmente nas condições em que existem resultados conflitantes de exames realizados. Um exame mostra um certo grau de defeito, outro mostra outro, ou ainda que algum desses exames apresenta um confronto pronunciado com a clínica. Mostram, o médico espera uma certa determinada avaliação, vem uma outra completamente diferente. Existem outras situações ainda que nós precisamos caracterizar melhor o tecido, principalmente o miocárdio, porque eu preciso disso talvez para tomar alguma decisão terapêutica. Da mesma forma, às vezes eu suspeito pelo ecocardiograma que existe trombo no átrio esquerdo, mas não tenho certeza. Tenho que ir além nessa investigação. E os assintomáticos com defeito valvar grave representam um desafio especial. E aqui eu volto ao assunto de melhor caracterização tecidual, uma vez que esses pacientes, de fato, precisam ser muito bem analisados para que se possa escolher o momento correto da intervenção, de modo a usar de uma maneira muito inteligente os recursos terapêuticos e não permitir que exista um dano miocárdico irreversível, que por sua vez acarrete num pior prognóstico para esses pacientes. Tanto tomografia como ressonância podem nos ajudar na avaliação desses casos e dar informações que vão se somar àquelas oferecidas pela Doppler-ecocardiografia e auxiliar na decisão do melhor momento de intervir ou na forma de conduzir esses pacientes. Vamos começar falando da estenose mitral. Nos casos da estenose mitral, principalmente quando eu falo de ressonância, eu conto com um método também dinâmico, tem uma resolução temporal não exatamente como a do eco, mas que também é bastante boa e que vai me permitir avaliar o coração ao longo de todo o ciclo cardíaco. Se eu fizer imagens, inicialmente, que mostrem bem o aparato valvar mitral, e se eu realizar sobre essa válvula, ao longo do seu movimento, cortes perpendiculares, eu posso, como mostram as imagens dos dois quadros à direita de quem olha, identificar o local exato em que existe o ponto de menor abertura da área valvar mitral. Nesse local, eu faço uma avaliação por planimetria, como vemos aqui em vermelho, nesse quadro superior à direita de quem olha, e isso dá uma ideia do grau
de redução da área de fluxo valvar mitral, com boa correlação, como já se sabe, estudos publicados já desde 2005, mostram que a correlação é satisfatória até com a ecocardiografia. Ecocardiografia, que por sua maior simplicidade e menor custo, acaba sendo realizada. Mas não é que a ressonância seja ruim. Ela, na verdade, apresenta até uma variabilidade menor do que o eco. Ou seja, repetir os estudos pela ressonância me dá valores mais próximos uns dos outros do que quando eu faço eco. Mas não são valores assim muito diferentes. Então, o eco continua sendo uma ferramenta muito utilizada, embora experiências pequenas, é verdade, da literatura e do nosso serviço mostram que é uma opção para se avaliar esse tipo de defeito. Assim como é uma opção, eu vou tentar estimar o gradiente transvalvar por meio de imagens dinâmicas, as imagens que medem a velocidade de fluxo, a partir das quais eu posso fazer aquelas mesmas medidas que se faz com outras formas dinâmicas de analisar o coração e a válvula. É também uma forma que vai me ajudar a estimar o que acontece com pacientes nos quais existe estenose mitral. E a tomografia? Bem, a tomografia pode ser empregada de algumas maneiras. Uma delas é tentar se reproduzir na válvula mitral aquilo que já se faz no caso de estenose aórtica, ou seja, tentar calcular o score de cálcio do órgão que eu estou estudando. No caso da estenose aórtica, eu posso calcular o score de cálcio dos folhetos valvares. Aqui, alguns autores têm proposto que se calcule o score de cálcio do anel valvar mitral. E tem mostrado, por exemplo, esse estudo publicado em 2016, que existe uma certa correlação e quanto maior a calcificação, pior o grau de estenose. É uma correlação que, na verdade, é um pouco mais fraca que aquela que se observa na estenose aórtica. Então, nós temos a possibilidade de prever que existe uma maior chance de que a estenose seja grave quando esse score é muito alto, mas não é uma relação tão linear, tão simples, tão direta, como aquela que se observa nos pacientes com estenose aórtica. O que isso mostra, porém, quando existem essas calcificações extensas, é que são casos que podem progredir mais rapidamente. Então, talvez não nos pacientes com estenose grave, mas se nós estivermos pensando ou avaliando pacientes com estenose moderada, talvez medir o grau de calcificação seja uma coisa útil. Esse estudo analisou 104 pacientes com a média de 73 anos de idade, praticamente, e eles fizeram, além do ecocardiograma, fizeram as medidas do cálcio, como nós já dissemos, e também fizeram PET, para avaliar o grau de presença inflamatória no anel valvar mitral. Eles observaram que alguns pacientes, como os gráficos da direita mostram, pioraram ao longo da evolução. Eram principalmente as mulheres, eram os casos que tinham insuficiência renal e eram aqueles que tinham atividade inflamatória medida pelo PET. Mas o fator preditor mais importante foi o score de cálcio de base. Então, talvez o score de cálcio, no caso da mitral, talvez ele não seja exatamente correlato daquele que acontece na estenose aórtica, onde nós temos uma relação direta entre grau de calcificação e grau de estenose. Aqui nós podemos sim estar diante de um preditor de pior evolução, e isso tem um importante resultado clínico. A exemplo, porém, do que acontece com a ressonância, pela tomografia eu também posso fazer uma medida direta. Eu posso, se eu usar um pouco mais de raio-x, fazer uma imagem boa ao longo de todo o ciclo cardíaco e, a partir daí, como mostra essa imagem inferior direita, ter uma área de secção transversa, eu vejo a área de fluxo valvar mitral e faço essa medida. É necessário muito cuidado. Nessa animação, nós procuramos mostrar que é importante manipular a imagem de modo a revelar bem, identificar e revelar bem onde está o ponto de abertura da válvula mitral, aí acompanhar ao longo do ciclo cardíaco, nós fazemos, é claro, uma imagem para encontrar o eixo. Depois dessa imagem, se vai até achar exatamente o ponto da estenose. Nesse ponto, nós fazemos, então, a planimetria para definir o grau de abertura valvar. Essa medida tem uma boa correlação,
também como acontecia com a ressonância, que acontece ao se comparar esses valores com os valores do ecocardiograma. E isso faz com que seja uma outra opção, uma opção que também tem alguma discrepância em relação à estimativa do grau, mas que mostra uma variabilidade muito reduzida e um poder discriminatório relativamente, pelo menos na experiência desses autores, relativamente parecido com aquele que se observa na Doppler ecocardiografia. E nós já mencionamos lá atrás trombos. A tomografia é um método que tem uma grande capacidade de revelar pormenores da anatomia. E exatamente por isso possibilita que se identifique trombos. Claro, nesse caso, para deixar o exemplo mais marcante, se busca geralmente situações em que o defeito é grande, então esse é o caso de uma extensa trombose intra-atrial, mas nós podemos mesmo ver trombos no apêndice central esquerdo. Há que se ter cuidado. Nesses casos, geralmente se faz uma aquisição um pouco mais tardia para escapar do artefato, mas ela permite também esse tipo de avaliação. Como entre, seguramente, as vantagens da tomografia está a sua independência do operador e sua alta resolução espacial, alguns cirurgiões têm utilizado a tomografia de coração para auxiliar no planejamento da abordagem cirúrgica desses pacientes. Então, é muito importante que quem vai fazer a imagem faça uma imagem que tenha uma boa contrastação das câmaras esquerdas, que tenha uma estabilidade de ritmo, de apneia do paciente, para se conseguir reproduzir bem papilares, para se conseguir reproduzir bem cordoalha e os detalhes do folheto, de maneira que isso realmente possa ser útil para esses cirurgiões. Mas na prática do dia a dia, o que mais se faz com a ressonância é efetivamente, com a tomografia, é efetivamente nós fazemos imagem das artérias coronárias naqueles pacientes que são um pouco mais velhos e, quando são normais, como no caso aqui mostrado, normais ou pelo menos não têm obstruções graves, eles podem ser tratados sem precisar de uma cinecoronariografia para a complementação diagnóstica. Falando um pouco agora de insuficiência mitral, mais uma vez, os 2 métodos vão ter alguma contribuições essas distintas e, no caso da tomografia, eu me permito dizer, bastante empolgantes. Ressonância magnética, de novo, usando todas as técnicas mais sofisticadas de aquisição em 4D, vai possibilitar avaliar tanto a função diastólica como a função sistólica, como avaliar para onde vai o fluxo, qual a direção, qual o volume que vai anterogradamente, qual aquele que se desloca retrogradamente. Posso fazer isso medindo a velocidade e, geralmente, se estima a fração de regurgitação, se estima a proporção de sangue que volta para o átrio ao invés de ir para a aorta, fazendo uma mensuração mista. Por planimetria, nós fazemos uma medida dos volumes e chegamos no volume ejetado. Pela medida do fluxo, nós conseguimos uma análise do volume de sangue que retorna. Fazendo uma subtração, fazendo uma relação entre eles, nós temos então a fração regurgitante, que nos permite dar números e classificar a insuficiência como discreta, como moderada ou como grave. Isso ajuda muito. Quando comparada à ecocardiografia, mostra uma certa tendência a superestimar, mas mostra uma importante tendência a uma melhor reprodutibilidade. Então, em casos em que existe dúvida ao ecocardiograma se de fato a insuficiência é grave ou não, nós podemos fazer a ressonância e vamos reclassificar como fizeram esses autores que analisaram esses 103 pacientes e viram mais casos graves de refluxo após realizar a ressonância, e isso acabou tendo impacto direto no manejo destes pacientes. E é preciso que se trate adequadamente, porque, como estes outros autores mostraram, se eu não fizer, o prognóstico desses casos é pior. O destino desses pacientes é menos positivo se eu não fizer a intervenção no momento adequado. Ressonância não é o exame de primeira escolha, mas, principalmente em situações de dúvida, pode acrescentar informações extremamente importantes que vão nos dizer da resposta ventricular, vamos dizer de como o coração está se adaptando àquele aumento de volume.
Mas, na prática, nós temos visto um entusiasmo crescente e um uso também crescente da avaliação do realce tardio, aquela técnica que, pela ressonância, nós percebemos se existe fibrose, se existe necrose no coração. Em pacientes valvares, principalmente com estenose aórtica, insuficiência mitral, tem-se observado que pode surgir fibrose, mesmo na ausência de outras causas, sem doença coronária associada, sem doença infiltrativa associada, sem processo inflamatório. E que essas áreas de realce já traduzem sofrimento miocárdico secundário ao defeito valvar. Então, eles apontam para nós qual o melhor momento de realizar a intervenção desses pacientes. Qual o melhor momento de eu levá-lo para a cirurgia ou, como nós veremos, para outras opções de tratamento e, assim, melhorar o seu prognóstico. Que, como esse gráfico demonstra, quanto menor a quantidade de realce tardio, melhor o prognóstico desses pacientes, mesmo com insuficiência mitral. Isso é uma coisa bastante interessante, fácil de ser feita, relativamente fácil de ser identificada e que pode ter um impacto marcante na decisão por tratar esses pacientes. Não existem ainda números muito bem definidos de qual é o valor de corte, mas parece que não é muita coisa, não. Se eu enxergar realce tardio aí perto de 10%, talvez já esteja na hora, pelo menos a nossa experiência, de seguir um pouco adiante no tratamento deste paciente. As técnicas mais modernas e sofisticadas de mapa T1, mapa T2 ainda estão no princípio do seu início, mas há já algum trabalho publicado mostrando que se eu tenho alteração do mapa T1, se eu tenho, quem sabe, até alteração mesmo do mapa T2, possa já estar acontecendo um sofrimento miocárdico, talvez seja a hora de considerar algum outro tipo de intervenção nesse paciente. O mesmo acontece para aqueles que são portadores de próteses valvares, eles podem ser analisados pela ressonância sem problema. Nós não vamos conseguir ver defeitos do tipo fístula, do tipo abscessos, porque o artefato metálico, mesmo daquelas hastes que dão suporte à estrutura biológica, interferem com a composição da imagem. Mas é importante que se lembre que esses pacientes não são uma contraindicação para a ressonância e podem ser estudados muito bem, lembrando apenas dessa distorção. E a opção por tratamento, hoje em dia, não precisa ser necessariamente cirúrgica. Nós dispomos da forma percutânea de tratar a insuficiência mitral. Isso é feito em válvulas nativas e isso pode ser feito em pacientes já submetidos à cirurgia. E os resultados em válvulas nativas publicados até aqui dão um grande entusiasmo. O grau de regurgitação cai bastante, nós podemos beneficiar esses pacientes. Isso é interessante. Nós podemos beneficiar de pacientes sem precisar fazer uma cirurgia de céu aberto. Nós sabemos que, nesses casos, por vezes é necessária uma intervenção, que cursa sempre com piores resultados, com mais complicações. E, nesses casos, a ressonância pode ter ajudado muito a chegar na conclusão de que é o momento de tratar, mas o planejamento passa muito forte pela tomografia. A tomografia computadorizada vai nos dar as dimensões exatas do anel valvar mitral. Isso é fundamental. São essas imagens que nós vemos aqui logo embaixo do título do artigo. Eu preciso medir o tamanho do anel, as dimensões do anel, para, a partir dali, encontrar a prótese que mais se adapta, de maneira que ela permita um bom fluxo, sem que exista um refluxo muito grande, sem que eu precise mexer muito nisso, como nós veremos no caso prático. Também, por outro lado, eu preciso avaliar a relação desse dispositivo que eu vou implantar com a cavidade ventricular esquerda. Eu tenho que tomar cuidado com outros defeitos anatômicos que possam existir, tenho que caracterizar bem a válvula, mas não posso deixar de ver, não posso deixar de estudar. A parte mais importante, talvez, a relação desse dispositivo que se planeja implantar com a cavidade ventricular esquerda. Por quê? Porque esse dispositivo ele é rígido, ele é envolto com uma estrutura metálica e se ele estiver muito próximo do septo, ele vai deixar um espaço pequeno para a via de saída do ventrículo esquerdo que se forma, a tal
neovia de saída do ventrículo esquerdo. E isso pode provocar como se fosse uma estenose subaórtica. Isso pode provocar uma obstrução ao fluxo, o que sempre é indesejável. Então, nós precisamos, como eu disse, saber qual o modelo que será implantado. A partir daí é feito, aqui representado em verde, uma reconstrução teórica dessa prótese. E antes de se proceder ao implante, é feito um planejamento e se desloca a prótese um pouco mais para dentro do átrio, um pouco mais para dentro do ventrículo, até chegar numa posição satisfatória, que eu vou deixar o Dr. Dimitri explorar um pouquinho mais, mas até eu chegar numa posição satisfatória, que me possibilite ter um implante adequado e não exista obstrução. Se eu tiver uma área pequena, aí não é um bom candidato. É um caso que tem que ser levado para o tratamento cirúrgico, e porque o tratamento percutâneo não vai dar bons resultados dessa maneira. Nós precisamos também saber qual o ângulo, fornecer um ângulo melhor de trabalho, e a imagem da direita mostra uma relação interessante entre o volume atrial e a prótese. Lembrando que, com o passar do tempo, se tudo der certo, esse volume atrial tende a diminuir. Então, é importante que a gente lembre disso e perceba bem quando a prótese ia para o ventrículo, porque no segmento alguém pode confundir esses números e dar algum problema. De modo que, com a tomografia, nós podemos conseguir as dimensões da estrutura a ser tratada, definir os ângulos e a relação entre a aorta e a mitral, definir o ângulo do anel valvar da estrutura valvar mitral que vai ser tratada e, principalmente, medir a via de saída do ventrículo esquerdo. Isso vale para as válvulas nativas e isso vale para próteses, principalmente, claro, próteses biológicas. Ninguém vai tratar uma prótese metálica degenerada dessa maneira ainda. Mas se for uma prótese biológica, isso faz. E é exatamente o caso em que nós dizíamos antes, em que existe o interesse que se faça uma abordagem não cirúrgica, porque os resultados de cirurgia tradicional a céu aberto nesses pacientes não são tão bons quanto os da primeira intervenção. Nós temos tido a oportunidade de participar de um programa que é desenvolvido no Dante Pazanese, e a GE tem nos ajudado muito nisso, nós queremos aqui deixar registrados os agradecimentos, de exatamente avaliar pacientes com degeneração de próteses biológicas implantadas no plano mitral e que são tratadas, ou que se tenciona pelo menos tratá-las percutaneamente. Olá, eu sou Dimitri Siqueira, eu sou cardiologista intervencionista do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o caso de um paciente com disfunção de prótese mitral, tratado com um procedimento minimamente invasivo, implante de prótese transcatéter, denominado valve-in-valve mitral, em que particularmente a utilização do software CVI mitral foi bastante útil para se planejar esse procedimento. Essa é uma paciente de 65 anos que apresentava como antecedentes 2 cirurgias de troca valvar mitral prévias, a primeira em 98 e a última em 2004, quando ela foi submetida ainda a uma revascularização do miocárdio. Essa paciente apresentava ainda como comorbidades hipertensão arterial, fibrilação atrial e insuficiência renal crônica não dialítica, e se apresentou no hospital com um quadro de insuficiência cardíaca, classe funcional 3, com diagnóstico de disfunção de prótese mitral. O risco cirúrgico, frente a uma nova reoperação para se trocar a válvula mitral, ele foi estimado pelo STS Score em 6,2%. Esses são os achados do ecocardiograma transesofágico. Essa paciente apresentava uma prótese mitral biológica com espessamento de seus folhetos. Um desses folhetos apresentava uma ruptura, o que gerava uma insuficiência mitral excêntrica, que foi avaliada por métodos ecocardiográficos qualitativos e quantitativos e foi classificada como uma insuficiência mitral de grau importante. Essa paciente ela foi selecionada para um estudo randomizado
em andamento na instituição, em que vai comparar os resultados do valve-in-valve mitral, realizado por via transeptal, versus os resultados da cirurgia de retroca valvar mitral clássica. E no caso, após a randomização, essa paciente foi alocada no grupo submetido ao valve-in-valve mitral. A tomografia ela adquire papel fundamental no planejamento do procedimento de valve-in-valve mitral. E dentre as suas aplicações, uma delas diz respeito à avaliação da via de acesso a ser utilizada. Hoje em dia, a maior parte dos casos de valve-in-valve mitral tem sido realizados por via transeptal. Mas em situações como as demonstradas nessas duas figuras, em que há uma calcificação excessiva da parede do átrio, principalmente quando essa calcificação se localiza no septo interatrial, a punção transeptal pode estar dificultada e, em alguns casos, a via transapical tem que ser utilizada. Uma outra aplicação da tomografia nesse cenário diz respeito à determinação das dimensões da prótese cirúrgica prévia. Essa é uma informação fundamental para que se escolha adequadamente a prótese transcatéter que vai ser implantada. Isso é facilitado quando se tem acesso ao relatório cirúrgico e sabemos a prótese cirúrgica previamente utilizada. Existem hoje em dia aplicativos específicos que nos informam qual prótese transcatéter deve ser implantada em diversos modelos e tamanhos de próteses cirúrgicas. Mas nem sempre o relatório está disponível ou contém todas as informações. Então, nesses casos, a angiotomografia ela nos fornece diversas medidas da prótese cirúrgica, como os diâmetros externo, interno, diâmetro verdadeiro, que nos levam a escolher com mais exatidão qual prótese transcatéter deva ser implantada. Uma outra importante aplicação da tomografia diz respeito à estimativa do risco de obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo. Essa é uma complicação potencialmente fatal, que ocorre em 0,7 a 2% dos casos de valve-in-valve mitral, e vários preditores já foram identificados, como o grau de protusão da prótese no ventrículo esquerdo, angulação mitral-aórtica, a espessura do septo interventricular e, particularmente, o novo conceito de novo trato de saída, de New LVOT, ou seja, o trato de saída que será obtido após se implantar uma prótese em posição mitral. Esse novo trato de saída ele vai adquirir um formato tubular e ele é delimitado anteriormente pelo septo basal e posteriormente pelo folheto da prótese cirúrgica prévia, que vai ser rechaçado em direção ao septo, e também pelo arcabouço da prótese transcatéter implantada. Quanto menor a área desse novo trato de saída, maior o risco de obstrução à ejeção ventricular. E estudos apontam que uma área menor do que 1,7 centímetros quadrados, ela prediz essa complicação com uma alta sensibilidade e com uma alta especificidade. Então, a estimativa da área do novo trato de saída, ela pode ser obtida por softwares específicos, como o CVI mitral, em que há um pós-processamento das imagens tomográficas e simulamos o implante de uma prótese transcatéter de diferentes tamanhos, em diferentes posições, mais atrial ou menos atrial, e esse cálculo ele pode ser realizado facilmente, conforme os senhores verão no slide a seguir. Hoje nós vamos ver o software do CVI mitral, o qual automaticamente ele vai colocar um ponto na aorta. Aí você pode
correr com as imagens até chegar na válvula mitral. Nesse caso, o paciente já tem uma válvula implantada. Você vai depositar o próximo ponto bem no centro da válvula mitral e automaticamente ele já escolhe para você o ápex do ventrículo esquerdo. Próximo passo seria a avaliação de calcificação, mas como nesse caso já tem uma válvula implantada, a gente não faz esse passo. O próximo passo seria o ânulus, o qual você vai criar um novo ânulus. Como? Apertando o botão de Start, automaticamente, da forma mais fácil, é colocando na parte de metal. E automaticamente ele vai angulando para o próximo passo para você. Então, ele só conclui após 16 pontos depositados. Quando eu terminar os 16 pontos depositados, ele vai te dar todas as medidas que o médico vai precisar. Então, nesse caso, eu consigo editar, se for necessário, os pontos. E o próximo passo importante seria a via de saída. Como que eu faço a via de saída? Eu vou achar um jeito mais fácil, posso angular, se for necessário, onde eu enxergo a aorta, como se fossem 3 câmeras. Eu consigo depositar 3 pontos para dentro do ventrículo. Eu consigo editar isso. E se eu quiser já colocar uma válvula, no caso de 29, eu consigo colocar uma altura, por exemplo, de 22,5, 22,5, 22,5 e uma altura para dentro do átrio como se fosse 7,5. Posso digitar também, se for mais fácil. Assim eu termino. Quando eu terminar, você pode colorir mais ela, deixando ela mais forte. Qual que é o segredo? Eu preciso achar bem a ponta da válvula. E aqui eu vou ter que medir a área. A área é feita manualmente. Dois cliques para fechar. E aqui ele vai te dar uma área de 343,44. O próximo passo que eu posso fazer é o ângulo da fluoroscopia. E isso vai ajudar, no caso do Dr. Dimitri, ao melhor ângulo do braço da hemodinâmica. Aqui eu consigo andar com ele, dando as opções de ângulo. Por exemplo, num caso de 2 câmeras, eu posso rodar por aqui pela própria linha vermelha, onde vai ter os 2 ângulos, ou eu posso andar com a linha azul até achar o melhor ângulo para ele. O procedimento válvula em válvula mitral, ele é realizado com auxílio do ecocardiograma transesofágico, em todas as etapas do procedimento. Observem os senhores que o primeiro passo diz respeito à punção transeptal. Após entrarmos no átrio esquerdo, nós utilizamos um catéter deflectível para cruzar a prótese mitral que apresenta disfunção. Isso é confirmado pelo ecocardiograma transesofágico. Após a colocação no ventrículo esquerdo, nós realizamos uma septostomia para facilitar o implante da prótese. E no caso específico, nós utilizamos uma prótese Sapien 3, número 29 milímetros.
Essa é uma prótese utilizada em TAV, ou seja, para o tratamento da estenose aórtica, mas que na posição mitral ela deve ser montada ao contrário, né, para o perfeito funcionamento após o implante mitral. O implante é realizado sob estimulação rápida do ventrículo direito, se insufla o balão lentamente, o que permite algum ajuste na posição da prótese durante o implante. Essa prótese ela permanece cerca de 10% no átrio esquerdo e o restante na cavidade ventricular. E os senhores podem observar na figura da direita o resultado final, a ventriculografia, uma prótese bem posicionada, sem refluxo central, sem refluxo paravalvar, né, demonstrando um resultado angiográfico adequado após o implante valvar. Essa paciente não apresentou sinais hemodinâmicos e nem ecocardiográficos de obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo. Essa paciente teve uma boa evolução, ela recebeu alta no dia seguinte e, conforme o protocolo do estudo, esses pacientes eles têm sido submetidos a um ecocardiograma transesofágico e uma tomografia com 3 meses e com 12 meses pós-procedimento para se detectar a ocorrência de disfunção, degeneração precoce dessas próteses. E o resultado, no caso dessa paciente, eu passo a compartilhar com os senhores a seguir. Esse é o segundo caso. Então eu já pulei para o step onde nós vamos ver somente quanto que sobrou de área. A partir do momento que eu desligo, vou colocar a válvula, vou colocar ela como se fosse o último step. Um pouquinho, deixa eu só voltar. Aqui. Vou vir na linha verde, colocar na ponta, mais próxima da ponta possível. E ver quanto que sobrou de área. Vou medir. Dois cliques, 348. Somente para verificar o double check depois do valve em válvula já implantado. Bem, então acho que todos puderam ter oportunidade de ver como é que na prática se utilizam esses conhecimentos que nós discutimos, como é feito o procedimento, e aqui nós vamos mostrar agora o controle feito por tomografia dessa prótese expandida no anel valvar mitral, ocupando aqui, vejo, uma proporção do átrio, uma proporção do ventrículo. Olha que interessante como quando eu vejo as imagens reconstruídas planares, quem olha aqui tem até a sensação de que tem muito prótese ainda no átrio. Puxa, parece que está muito atralizada essa prótese. Mas quando eu faço as reconstruções tridimensionais, eu vejo que não. Que tem um pouco mais de prótese no ventrículo que no átrio. A prótese está bem expandida e não existe aqui nenhum sinal de má posição, de nenhum defeito mecânico. E aqui embaixo à esquerda de quem olha, a prótese expandida, como é a sua reconstrução tridimensional. Com isso, eu espero ter tido a chance de atender a expectativa de muitos aí de como se usam esses métodos hoje para complementar a investigação do eco, como é que eles ajudam na decisão terapêutica e principalmente no caso da
do nosso experiência aqui do Dante, de como nós temos participado do planejamento e do tratamento percutâneo de pacientes com próteses valvares biológicas degeneradas em posição mitral. Quero mais uma vez agradecer a atenção de todos, agradecer ao Dimitri e à Carol a participação nessa nossa tentativa de fazer uma coisa dinâmica, que fosse mais agradável e menos cansativa, e agradecer muito à General Electric, tanto ao convite para participar dessa série de webinar, como pela parceria que nós temos tido no desenvolvimento do tratamento dos pacientes do Dante Pazanese. Muito obrigado.